Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho é Carmim. E hoje nós vamos falar desse câncer e a casa 4, essa prisão ancestral que nós podemos desatar hoje, todos esses nós, nesse solstício. Tá? Então, o útero cósmico, a gente tem muitos símbolos que estão relacionados a esse ano de 2025 como um grande útero, para um parto que está prestes a vir a essa criança diamante, esse ser diamantino que está para nascer em toda a humanidade. Então vamos lá, seu sangue carrega um segredo que a astrologia escondeu por 4.000 anos, que você não é o dono da sua vida, você é o guardião de uma história ancestral que te habita. Então, Câncer e essa casa 4 são como se fosse um SOS do seu DNA emocional. Então, nesse solstício, hoje, o universo ordena, mergulhe nas suas raízes primordiais, ou você vai repetir os mesmos traumas como um disco riscado sempre. Então, eu vou te mostrar aqui o mapa para decifrar essa escrita cuneiforme da tua alma. Estamos falando de raízes mesopotâmicas. Então, a primeira semente astrológica, né? Lá há 4.000 anos atrás, né, na Mesopotâmia, esses sacerdotes astrólogos, os babilônicos, eles desenharam a primeira mandala zodiacal, como eu falei no vídeo de segunda, observando os ciclos naturais, vinculando essa casa 4 às estações de plantio, o conceito de celeiro subterrâneo, né, o local onde os grãos aguardavam para o renascimento. Gente, note o inconsciente aqui, o celeiro subterrâneo. E essa deusa, Anissaba, padroeira dos grãos e dos registros familiares, essa casa simbolizava o que o alicerce da existência, assim como as raízes sustentam a árvore. Então, essa casa simboliza e sustenta a identidade humana. Então, Câncer, como portal na Babilônia, ele era associado ao caranguejo sagrado que carregava o que? Almas entre mundos, tá? Isso está colocado na epopeia de Gilgamesh. Então, representava o limiar entre o visível, que é a vida material, e o invisível, que são as memórias ancestrais. E essa dualidade ecoa hoje como esse fundo do céu que a gente vê no mapa astrológico, é o ponto mais profundo onde repousam o que? Nossas feridas uterinas, tá? Então vamos lá, essa casa 4 como inconsciente coletivo. Então, para Jung, essa casa era o poço das memórias, onde habitam o quê? Arquétipos familiares. Então, seu regente câncer dessa casa personifica o quê? Esse arquétipo da grande mãe nutridora, mas que também é devoradora, quando negligenciamos nossa criança interior. Então, qual é o desafio da sombra familiar, tá? É como se a gente tivesse planetas mal aspectados aqui. Vou dar um exemplo simples: Saturno e Plutão, né, que revelam padrões kármicos. Saturno seriam pais rígidos que nos ensinam que afeto é igual a dever. Ou Plutão, segredos ancestrais que intoxicam gerações, exigem transmutação. Então, somos fantasmas com alegorias de histórias não resolvidas. Então, curar essa casa é como se a gente fizesse o ato de exumar tesouros num lodo do passado. Então, essa Inanna, que é um mito, né? Esse mito fundador disso tudo, Inanna e o submundo. Na epopeia suméria, essa deusa Inanna, ela desce ao mundo inferior. Eu já falei em outros vídeos aqui, isso está muito ligado à questão do feminino, da gente ir ao encontro das nossas sombras. Então, ela desce ao mundo inferior, que é representado pela essa casa 4, e é esfolada viva. Então, o seu renascimento simboliza o quê? Uma iniciação canceriana. Então, para a gente é o que? Alcançar a totalidade, nós devemos enfrentar essas trevas de toda a nossa história familiar. Por isso que os astrólogos falam casa da família. Mas aqui eu estou trazendo um contexto um
pouco mais ampliado, ligado à mitologia e à simbologia na psicologia aplicada. Então vamos lá. A Réstia também, que é o fogo sagrado do lar. Já falei também aqui, já usei exemplos desse mito. Então, na Grécia, a Réstia era a deusa virgem da lareira, ela guardava o âmago das casas, porque o coração de uma casa estava antigamente na lareira. Von Franz fala muito isso nos livros, onde se cozinhava aquelas babas, como é que é? Baba Yanga? Eu esqueci agora que fala, que eram aquelas senhoras lá na Rússia também. Então, a lareira, porque a lareira se cozinhava e aquecia, então é o coração quente que pulsa na casa. Então, isso está muito ligada à mitologia, ao fogão, onde a gente cozinha, é onde nutre todos, onde todos se alimentam. Então, tem uma simbologia muito forte na nossa vida e no nosso mito pessoal, mesmo estando hoje no mundo moderno. Então, esse culto lembra que o lar não é onde moramos, mas onde nos reconhecemos. E quando Vênus habita essa casa, essa energia expressa o que? Essa beleza ritualística, altares domésticos, heranças culinárias, mas que não vem ao caso hoje do que a gente está vivendo. Esse exemplo da Vênus aqui é só um exemplo para vocês entenderem um pouquinho desse contexto, dessa alquimia do fogo dentro desse lar, da presença desse fogo que transforma e nutre. Então, é como se a gente trouxesse para hoje, para o nosso consciente, essas raízes ancestrais. Então, um exercício muito bom para isso é escrever para avós, vivos ou mortos, mas escrever uma carta, como se ela estivesse na sua frente e você estivesse colocando ali: que dor eu carrego que nunca foi minha. Então, é colocar esse útero emocional, aproveitando esse banho com a lua cheia, e de energia, você também se limpar, também tomar um banho aromático com ervas aromáticas ou de limpeza da sua escolha, mas é você se integrar com essa energia e trazer à tona as emoções, todas as emoções que você engole para manter a paz, tá? Dentro dessa sombra familiar. Tá? Então é como se você fizesse uma constelação familiar com bonecos de pano, da qual você repete padrões por lealdade invisível, tá? Não é que você faz, é como se é a representação dessa constelação. Então, a constelação familiar trabalha muito isso, por isso ela é super importante num processo terapêutico, porque ela vai trazer à tona, ela vai fazer com que essa energia se movimente dentro de você e todos esses problemas, essas sombras familiares que estão ali há gerações atrás, elas voltem para ser o quê? Para serem olhadas, respeitadas, honradas e simplesmente desconectadas de você. Então, é o que você olhe para o seu lar, tá? Então, você vai entender quais esses padrões que você repete por lealdade invisível, não importa a quem dessa família, mas o que você traz de carga, de culpa, de arrependimento, todo o peso que você carrega, e você vai fazer essa limpeza e essa representação do lar, essa limpeza no seu lar. E quando você estiver fazendo isso, você vai perguntar para si mesmo: o que minha casa diz sobre o meu autodesleixo, o meu desleixo interior? E a busca desse sol, né? É como se a gente entrasse nessa caverna escura em busca de uma fonte de luz ali dentro. Então, Platão comparava a verdade ao sol na República, né? Ele, na casa 4, essa metáfora ela ganha carne, porque o nosso sol interior é a consciência que nasce quando integramos sombras. Porém, Nietzsche, que era crítico de Platão, ele via nas estrelas que as estrelas não continham uma verdade única, mas eram múltiplas possibilidades morais. Então, é como se essa jornada canceriana não busca só um sol platônico, mas constelações pessoais. Então, cada ferida integrada é uma estrela que o quê? Que acende o céu noturno. Então, cada ferida que você traz à
tona, traz a consciência, aí você consegue transmutar, é como se ela não vai desaparecer e sumir, ela vira uma estrela nessa constelação, na sua história, no seu mito familiar. Então, por isso que essa entrada nesse signo do Sol vai mexer com muita coisa que precisa ser olhada para desconstruir tudo que é velho, para irmos para o desconhecido, para o novo nessa transição. Então, é uma onda, uma grande onda, como um tsunami que vai embarcar. Não é só um povo de um lugar, é todos, somos todos nós, todos os seres humanos. Isso já está acontecendo, são tsunamis internos. Por isso que toda a interpretação daquele mangá da Rio que ela escreveu, que fala desse sonho, que ela teve um sonho lá em 2021 premonitório de tudo isso, mas ele tem uma representação simbólica que traz uma mensagem para o inconsciente coletivo, uma mensagem coletiva muito importante, que também tem útero no meio. Então eu estava traduzindo para poder trazer a análise e eu consegui entender que por isso esse é o momento, por isso esse momento que ela fala de julho, que é essa mudança que a gente vai estar falando de águas de câncer, então tem muito a ver. Eu vou gravar o vídeo explicando essa análise, essa interpretação em cima desse mangá, e vocês vão ver aqui durante a semana. Então é como se tudo tivesse interligado. Então a gente está falando de Mesopotâmia, nós estamos falando do mito de Nana, nós estamos remontando essa astrologia sobre um outro olhar, sobre uma outra ótica, e a gente tem um ponto aqui de algo que a mulher escreveu, de um sonho que ela teve, ela sonha esses sonhos, mas são interpretações, são metáforas do interior do ser humano, e ela mesma falou isso, eu vou trazer isso no vídeo. Então, é como se a gente estivesse nessa casa 4, não importa o mapa pessoal, aqui a gente está falando uma mensagem para o coletivo. Então, a gente adentra essa energia no calendário com a posição do Sol e da Lua. Não um calendário que foi feito, não estamos falando de calendário gregoriano, nós estamos falando de ciclos. Então, essa casa 4 é um sítio arqueológico da alma, tem muita informação, é o fundo do céu, está ali embaixo, está lá nas profundezas, como diz Jung, está lá o poço das memórias. Então, escavar era como faziam os caldeus ao mapear os eclipses. Então, essa escavação revela o quê? Que maturidade emocional começa quando a gente adota a nossa criança ferida. Não procura na nossa mãe, exterior, naquilo. É dentro, nós nos tornamos essa mãe que adota essa criança, essa própria mãe. Então você anda junto, anda com essa criança e essa mãe. Então, que pertencer a Gaia é honrar os ciclos, é morrer como folha no outono para renascer como broto na primavera. Enquanto a modernidade, o que? Ela nos desenraiza sempre. Nós não vamos fugir da modernidade, da tecnologia, a gente vai continuar evoluindo cada vez mais, mas a evolução não precisa andar separada ao destruir a natureza, porque destruindo a natureza, se somos da natureza, se somos a natureza, é a nossa destruição. Vocês estão entendendo a simbologia de coisas que falam, né, do ser humano ser extinto? É isso, então elas têm que coexistirem juntas. Tá? E aqui é quando o câncer está sussurrando, a tua verdadeira pátria é o útero que te gestou, que é o planeta Terra, é a Terra, não é um pedacinho marcado ali no mapa falando que é a área desse, a área daquele, da cor, porque esse povo tem bolinha preta e esse tem bolinha cor-de-rosa. Não existe isso, somos todos da natureza, somos todos do planeta Terra. Então, reenterrar-se nela, reintegrar essa Gaia, é a única revolução que importa hoje. Não precisamos nos preocupar com a evolução tecnológica, isso vai vir, isso é consequência, é uma evolução. Mas o que a gente precisa é onde a gente parou, e nós paramos lá atrás, há muitos séculos atrás. Nós nos
desligamos dessa conexão com a natureza, nos desligamos com essa conexão com o céu, com as estrelas. A gente nos guiávamos através da posição do sol, dos ciclos da natureza. E hoje a gente não consegue, se não tiver energia, a gente não sai do lugar, porque a gente não tem o mapa lá para indicar. Então a gente não tem como se diz, algo simples, que nem eu falo, minha casa, que o sol aqui é o leste, ali ele se põe, atrás onde tem as árvores, e tem um lugarzinho que a gente planta alguma coisa, é ao sul, e o portão da frente é ao norte. Então eu tenho uma direção do espaço, eu consigo me localizar no mapa, na minha imaginação, na minha visualização, mais ou menos onde eu estou. Então, e isso eu aprendi muito aqui, porque no Brasil a gente não tinha esse aprendizado, não tinha essa noção, eu estou na minha casa, eu não sei para onde está o norte, para onde está o sul. Então aqui eu tenho, porque eu sei, o sol faz essa volta, ele fica bem forte aqui no verão, vai ser bem nítido, ele fica muito forte aqui no meio-dia, que ele está no ápice, e ele se põe, ele fica vermelho, a gente consegue ver da janela lá, ele se pondo bem vermelho, ali a oeste, e onde nasce a lua. Então, quando o céu está limpo, também eu consigo ver muitas das constelações, das estrelas. Então, porque eu sei onde estou posicionada. Então, tudo isso nos faz voltar a estar em conexão com a natureza. E são coisas simples, mas que deixou de ser hábito do ser humano. Então, é como se a gente precisasse voltar. Sabe, a essência, aquelas coisas simples de antigamente, que a gente fala: "Não, ali era o homem primitivo", não, ali era o homem integrado. Era um homem, o ser humano, eu falo homem aqui no sentido de ser humano integrado com a natureza. Lógico que tinha os mais sábios, que eram esses sábios, os mestres, eles eram tudo matemáticos, astrólogos, cientistas, lidavam com médicos, tudo junto. Então era uma sabedoria muito ampliada, mesmo sem tecnologia. E hoje, como é que está a sabedoria? Como é que está o conhecimento? É uma pergunta que eu deixo aqui. Coloque para mim o que você acha, a sua opinião nos comentários. Então é importantíssimo que a gente comece a se conectar de novo com essa energia dos ciclos da lua, da natureza, dos planetas, da mandala, porque a gente começa, é como se eu voltasse lá para baixo, eu voltasse a ser uma criancinha e fosse aprendendo tudo de novo, mas aprender com a experiência, colocar isso na sua vida, na praticidade do seu dia a dia. Não é, ai, porque eu tenho 10 cursos de astrologia com fulano, ciclano, eu não estou falando disso. Lógico, estudar é muito bom, fazer os cursos é muito bom, ler é muito melhor, mas é a gente trazer toda essa experiência que eu aprendi no curso, nos livros, e colocar isso nessa prática da minha vida, nessa simbologia com o meu interior, com o meu coração. É alinhar Mercúrio, essa fala, a razão, com o sentimento, é eu falar aquilo que está dentro do meu coração, o que eu sinto, e isso é o mais importante hoje, porque é só assim que a gente vai trazer e ter a paz interior, e cada um conseguindo não mais guerrear contra si mesmo, conseguindo acalmar os seus sentimentos e falar com propriedade, porque experimentou, porque viveu aquilo, vivenciou, ser ouvido, a verdade ser ouvida, não ficar ouvindo esse monte de mentira que todo mundo inventa aí para encher o bolso de dinheiro. Então a gente tem que começar a sincronizar, e é assim que as pessoas, a humanidade vai passar por essa onda, e esse sentimento de paz interior vai refletir, vai ser cocriado ao exterior. Então, tudo que está hoje é um reflexo, é um espelho de como o ser humano está por dentro, de como ele não aguenta mais. Então, são estopins internos que geram essa energia, esse vulcão de energia no coletivo que está explodindo tudo. Mas a gente está vendo tudo isso. Então, como eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu olhando para as minhas feridas. Porque a partir do momento que eu olho para as minhas feridas, para essas feridas ancestrais da família, essas sombras de família que tem preconceitos, tem julgamentos, é indulgente, tem tanta coisa, se você quebra esses padrões, quanta coisa
quanto você não está fazendo por si, pelo mundo, pela humanidade e pelo planeta. Então é assim que a gente começa, porque não adianta você querer ir lá salvar, discutir, conversar, mandar parar de jogar bomba um no outro. Agora você começando com essa revolução interior, e se cada um fizer isso, e somos milhões, bilhões, né, de humanos, então o que que isso vai refletir? O que que isso vai trazer? Essa integração dessa conexão com a natureza e essa tecnologia. Quando essa integração é feita, é completude. Então, através dessa completude, pug, era de aquário. Pug! Vamos ter muitas coisas, mas para isso acontecer, precisamos dessas duas energias caminhando e andando juntas. Então tá tudo aí, tá tudo dentro da mente de muita gente trancada, esquecida, em memórias perdidas, tá tudo dentro do coração. Então, quando alinhar esse coração com a fala, a mão vai realizar, porque aquilo vai estar em conexão, vai estar em uníssono, vai estar ligado ao todo, à totalidade, ao universo. Então as coisas vão começar a serem feitas e tudo vai começar a andar. Então fica aqui o meu relato pessoal, o que eu acredito e o que cada um de nós que está aqui nesse momento pode começar a fazer. Então, isso vai ser algo que vai realmente trazer a mudança que tanta gente quer, mas que muita gente acha que vai vir de outros, vai vir ajuda, é herói, sabe? Não. É a gente entender isso, essa integração. Então, quando a mágica acontecer com cada um, tudo muda. É como se eu fosse dormir e acordasse e visse um mundo novo. Então, é por aí. E toda aquela utopia vai se tornar real. Então, vamos juntos caminhando nessa conexão. Se inscreva aqui no canal se você gostou, deixe o seu comentário, é muito importante. Mande esse vídeo para suas amigas, para os seus amigos, para as pessoas que gostam desse assunto, que querem estar em conexão aqui com essa nossa família. Então compartilha, deixa aqui o seu comentário, a sua opinião, e para as pessoas novas virem se inscreverem aqui no canal, e assim a gente vai fazendo com que essa energia comece a se expandir. E aí eu estou fazendo uma ação, eu não estou só falando, eu estou sentindo no meu coração e eu estou colocando uma ação yang aqui, eu estou fazendo, eu estou integrando o meu interior com o meu exterior, o yin e yang, eu estou caminhando para isso. E é isso, fica aqui o meu recado e até o próximo vídeo.